Uma outra informação conectada a essa, porque Nicolás Maduro, sim, o ditador da Venezuela, elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender o X no Brasil. O líder do regime venezuelano aproveitou o momento para se defender das contestações sobre o resultado da eleição presidencial e afirmou que as decisões das cortes são soberanas e precisam ser respeitadas. Maduro declarou ainda que o X incita o ódio, o fascismo, a guerra civil, a morte e o levante contra as autoridades e que o STF defendeu a sociedade brasileira. Na Venezuela, a plataforma foi bloqueada por 10 dias após o pleito eleitoral. Você, Roberto Mota, bem, receber um elogio de Nicolás Maduro não é um bom sinal, né? Bom, eu acho que com isso a gente já pode passar para uma outra notícia, né? Acabou o comentário, porque o que eu vou dizer a respeito disso agora? Se eu disser que é difícil, mas, olha, o Maduro está seguindo... deixa eu pensar aqui. Cuidado, Mota. Eu tenho que pensar o que eu vou dizer, porque se eu elogiar a declaração do Maduro, eu posso criar um problema. Se eu criticar a declaração do Maduro, eu também... É um paradoxo aqui, né? A gente não sabe para que lado a gente corre, né? Eu vou dizer o seguinte, né? Eu observo essa situação toda que está acontecendo da seguinte forma. Eu diria que existem 3 tipos de decisões judiciais que são injustas, certo? O primeiro tipo é uma decisão que segue todas as normas, todas as leis, todos os ritos, está tudo certinho, não falta papel nenhum, mas não faz justiça. Por exemplo, é uma decisão que libera um criminoso que foi preso em flagrante cometendo um crime na audiência de custódia. A gente sabe que no Brasil 50%, isso é dado oficial, né? A gente ouviu do ministro, 50% dos criminosos presos em flagrante são soltos na audiência de custódia. Tudo de acordo com a lei, com a norma, certinho, mas é injusto. Tem um segundo tipo de decisão judicial injusta, que é uma decisão que ou viola a Constituição, ou viola a lei, viola os conceitos básicos do próprio direito, ou até a jurisprudência. Então, por exemplo, um exemplo disso aí, um exemplo hipotético, gente. É um magistrado que julga, que preside um julgamento do qual ele também é a vítima. Tá? Isso aí, até onde eu sei, é uma violação básica de um princípio do direito. Esse é o segundo tipo de decisão judicial injusta. Agora vamos ao terceiro tipo de decisão judicial injusta. É aquele tipo que está tão fora do ordenamento jurídico a ponto de ser considerado uma decisão antijurídica. É uma decisão alienígena à legalidade. Esse tipo de decisão, ele está tão fora da órbita que ele não pode mais ser discutido ou analisado utilizando-se o vocabulário do direito, né? O que Dávila tentou fazer em 2 ou 3 comentários dele, é como se você dissesse, olha, esse carro, ele não tem as 4 rodas, ele também não tem o volante, ele não tem porta nem janela, ele não tem motor, ele não tem a carroceria, mas o que esse carro tem que caracteriza ele como um carro? Essa é que é a pergunta. Então, esse último tipo de decisão que está completamente fora da normalidade, você não pode mais discutir essa decisão usando o vocabulário do direito. Você tem que recorrer à política, à história, às narrativas distópicas, como 1984, a Revolução dos Bichos. É desse tipo de justiça que é representado por essa figura de camisa colorida aqui do meu lado. Ele representa essa justiça. Não adianta tentar discutir os atos dele ou das cortes dele, dos tribunais dele, usando o vocabulário de direito. É como você tentar ensinar alguém a tirar raiz quadrada em sânscrito. É impossível. Você, Dávila, deu risada. Dávila, eu vi que você, faz uns dias,
publicou uma listagem daqueles países que bloquearam o Twitter, o X, né? Inclusive, Venezuela fez isso por 10 dias, só atualizando a nossa audiência. Já expirou o prazo dos 10 dias, mas mesmo assim ninguém consegue acessar o X, continua bloqueado por lá. E da mesma forma, o regime de Nicolás Maduro quer que o X indique um representante legal lá na Venezuela. Enfim, queria que você discorresse sobre essa análise de Nicolás Maduro, enaltecendo a decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo inclusive que a Corte Suprema do país está preservando os brasileiros e também a democracia do país. Quero, inclusive, fazer um agradecimento às pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Grande abraço a vocês. Vai lá, Davi, lá. Caniato, eu diria que o aspecto que Maduro elogia da nossa justiça é o aspecto que nos envergonha. É a capacidade de se abrir um inquérito e ser ao mesmo tempo o investigador, o julgador e a vítima. Isto é o que não existe no Estado democrático de direito. Isso só existe em países que desrespeitam o Estado democrático de direito, a Constituição e a lei. E esta excepcionalidade que foi criada no Brasil tornou-se o novo normal. E esse novo normal parece mais com a Venezuela do que com os países democráticos. Você, Beraldo, também para fechar esse assunto, o elogio de Nicolás Maduro para a decisão da Suprema Corte Brasileira, enfim, e todas aquelas críticas que Maduro faz à rede social, dizendo que, inclusive, o X incita o fascismo, né? Veja, claramente não existe uma conexão entre a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro com um alinhamento com o regime de Nicolás Maduro por parte da Corte brasileira. Não é isso. Agora, a decisão tomada, ela teve uma repercussão muito negativa, mundo afora, e é usada para que um ditador justifique a sua própria iniciativa. Então, Nicolás Maduro, que vem cerceando todos os tipos de liberdade da população da Venezuela, a qualquer momento em que ele enxerga uma ação de outro país no mesmo sentido, ele vai e se manifesta dizendo, olha como eu estou certo, está vendo? Eles também estão fazendo o que eu faço aqui e estão endossando a minha posição. Então, o risco que se corre com esse tipo de decisão é vê-la sendo usada para justificar coisas bárbaras, como aquilo que Nicolás Maduro tem feito na Venezuela. E o problema da Venezuela continua, né? A gente vê o governo brasileiro hoje com manifestações mais duras, digamos assim, em relação a Maduro, mas não são manifestações que produzem qualquer tipo de resultado prático. A gente fica com a impressão de que tá até combinado. Olha, você pediu a prisão do Gonzalez, eu vou ter que criticar aqui, mas a gente continua amigo, tá? Porque eu estou recebendo pressão aqui de um outro pessoal que eu tenho interesse comercial. Então eu vou ter que falar isso, mas não muda nada. Nós não vamos fazer nada. Esse é o papel que o Brasil está desempenhando diante desse absurdo que acontece na Venezuela. Então, fomos usados como exemplo para sustentar as posições de Nicolás Maduro e o que fizemos? Até agora, nada. Pois é, pessoas perguntando, inclusive, quais são os países onde a rede social X é bloqueada. Enfim, a gente tem algumas listas que estão disponíveis aí para quem quiser achar na internet, mas enfim, China, Coreia do Norte, Irã, Mianmar, Paquistão, Rússia, Turcomenistão e Venezuela. Não é uma galera legal para a gente estar também nesse grupo, né, Dávila? Não é não. Mas o ponto que eu vejo mais preocupante
é esse descuido em seguir os rituais do Estado Democrático de Direito. Isso é preocupante, Canhato, porque, de certa forma, ao fazer isso, é que o Estado Democrático de Direito mais não tem suas salvaguardas. O que existe é a vontade unilateral de uma pessoa. E todo o Estado Democrático de Direito, todas as constituições liberais, democráticas, são construídas justamente para limitar o poder do governo e não para dar margem para decisões arbitrárias. Então, ao meu ver, há uma violação do princípio essencial de um governo democrático. Ao invés de limitar, agora a vontade pessoal de uma pessoa é capaz de impor quase que uma nova ordem legal, um novo normal, o que não é normal. O que é normal é respeitar o que está nas leis e o que está na Constituição.